A paz do Senhor, amada igreja, amém? Como é que vocês estão? As primeiras festas, né? Agora essa semana tem mais parte 2. Vamos abrir ali em João 8. Glória a Deus. João 8. Amém? O livro de João 8 fala assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. 7. E como perseverassem perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. O 10. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, eu vou repetir aqui, Jesus falou para ela: Nem eu também, tampouco te condeno. Vais e não peques mais. Amém? Eu estava meditando nessa palavra e Jesus, ele tinha orado, né? Tinha ido para o Monte das Oliveiras, ele tinha orado. E quando ele foi para o templo, ele chegou no templo e alguém trouxe uma pecadora. E aquelas pessoas que trouxeram aquela pecadora, eles queriam que Jesus julgasse ela dentro do templo. E Jesus então diz: quem não tem pecado, né, que atire a primeira pedra. Eles queriam apedrejar aquela mulher por ela ser uma pecadora, por ela ter sido pega em adultério, né, adulterando. E Jesus então disse para ela: cadê os teus acusadores? Não te acusaram? Porque eles também tinham pecado. A gente vem no templo, não é porque a gente não tem pecado, não é? A gente vem no templo porque tem alguém que não nos condena, tem alguém que nos ama, tem alguém que nos perdoa, tem alguém que nos ensina que nós podemos não mais pecar. E mesmo que nós pecamos, Ele nos perdoa, mas Ele diz: não peques mais. Será que você pode não pecar mais? Mas eu posso te perdoar quantas vezes for preciso. Eu fico pensando que na vida dessa mulher chegou o avivamento. Amém? Porque ela estava sendo prestes a ser apedrejada por causa dos seus pecados. Mas Jesus alivia ela ali. Jesus traz o avivamento para ela. Ele diz: eu não vou te condenar, mas vai e não peques mais. Ali entrou o avivamento na vida dela, porque a partir dali ela foi uma nova pessoa. Amém? Avivamento não é você não pecar mais. Avivamento é você reconhecer que pecou e
que pode mudar de vida. E a igreja é para isso, né? O templo é para isso, para a gente saber que a gente vem aqui por causa de Jesus, não por causa de pessoas, e saber que Ele nos perdoa e que Ele dá uma nova chance para nós e que Ele nos ensina a sermos melhores. E o avivamento é quando nós aceitamos que somos pecadores e queremos ser melhores, queremos mudar de vida, amém? Então, cada culto é mais uma oportunidade para mim e para você mudar de vida, né? Avivamento não é só oba-oba, avivamento não é só dançar, pular, gritar. Avivamento é prática, avivamento é temor, avivamento é sabedoria, avivamento é praticar a vontade de Deus, é cumprir os mandamentos, né? Então, se você veio nessa noite aqui para isso, o avivamento chegou para você, amém? Sabendo e reconhecendo quem você é e que você pode ser melhor, que você pode mudar, amém? Vamos nos pôr de pé? Glória a Deus. Nesses tempos, né, de crise, nesses tempos de tantas coisas, a gente querer mudança, a gente querer experimentar o que Deus tem para nós, né? Aquela mulher ali, dali para frente, ela nunca mais foi a mesma. Ela experimentou o que Deus tinha para ela experimentou o avivamento, amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nos colocamos debaixo da Tua presença gloriosa. Estamos aqui não para condenar, mas para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para fazer, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Traz sobre nós, Senhor, esse peso, Senhor, peso que somos justificados, peso que somos lavados, peso que somos curados, peso que somos perdoados, que o Senhor não nos condena, mas que o Senhor nos perdoa e o Senhor nos incita a não cometermos mais os pecados, mas a andar em liberdade. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vem, Senhor, com essa verdade dentro do nosso coração, para que possamos viver em liberdade de vida, Pai, em avivamento, Senhor, sabendo que o Senhor, aquele que tem tudo que nós precisamos, em nome de Jesus, coloca esse culto na Tua presença, coloca as nossas vidas na Tua presença, que venha para dentro de nós o avivamento, que venha para dentro de nós a santidade, vem lavar as nossas vestes, vem purificar as nossas vestes, vem nos sarar, vem nos curar, vem nos limpar, Senhor. Eu sei que o Senhor não nos condena, mas o Senhor nos dá uma direção. Então vem nos direcionar nessa noite, Pai. Fica à vontade no nosso meio, Pai. Faz o que é Tua vontade na nossa vida. Faz o que é Tua vontade nesse lugar, Pai. Que os demônios não tenham, Senhor, nenhuma autoridade nesse lugar. Que eles caiam por terra antes de chegar aos nossos pés. Que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade em mim e nas nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, declaramos a bênção do Senhor sobre nós e declaramos que toda honra e todo louvor é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Quantos querem mais dele? Você quer mesmo? Glória a Deus. Então vamos pedir isso para Ele nesse lugar, nessa noite. Queremos mais de Ti, Jesus. Vem mesmo com pompas. Nós queremos ser avivados. Aviva a Tua igreja. Aviva, Jesus, a Tua obra. Faz uma obra linda e gigante em nós nesse lugar. Nós te damos o louvor em nome de Jesus. Por tudo que Tu és, Senhor. Por tudo que Tu fez e por tudo que Tu vais fazer. Vem mesmo com pompas, meu Rei. Em nome de Jesus. Ramamana Sorigiri Shandaramana Sukada Shirikandaramanai Shanamana Shirikandaramanai Suryandaramana Shirikandaramanai. Obrigado, Jesus, pelo Teu perdão. Obrigado pelas Tuas
mente. Ouço doce som e os anjos cantam, sinto o teu mover, vejo a tua luz. Ouço o doce som e os anjos cantam, sinto o teu mover, vejo a tua luz. Ouço o doce som e os anjos cantam. Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui, rendido, como o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Todo avivamento ele começa com arrependimento. Amém? Não existe avivamento sem primeiro haver dentro de nós um arrependimento. E hoje eu estava pensando, tem uma música tocando aqui na Casa de Som. Aí a mente fica ali e fica aqui, né? Glória a Deus, né? Então todo avivamento ele começa com arrependimento. Hoje eu estava pensando hoje, lá enquanto eu estava em casa, eu estava me lembrando disso. Como a gente é ingrato, como nós precisamos ser mais gratos a Deus, amém? Mais agradecidos, né? Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, você tem. Mas às vezes nós queremos aquilo que nós não temos e esquecemos de agradecer aquilo que nós já temos, né? Então que você possa sair daqui hoje com esse coração agradecido, amém? Vamos falar isso para Deus? Diga: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Me perdoa, Senhor, pelas murmurações, pela insatisfação. Não tem me faltado nada. E muitas vezes eu falo com alguém que não está sendo suprido. Me perdoa. Manda o avivamento sobre a minha vida. Eu quero sair deste lugar avivado. Amém? Toda alegria que você vai receber brota de um coração grato. Amém? Então tem que haver gratidão. A gratidão, minha família não é aquela Brastemp, mas você tem uma família. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você. Você tem uma família. Então agradece. Amém? Quantas pessoas não têm, né? Eu não tenho tanto dinheiro, mas você tem o que vestir, o que comer. Então seja grato. Amém? E aí você vai ficar avivado, vai vir um avivamento, vai vir alegria no seu coração. Amém? Vamos dizer isso mais uma vez antes de ir para a próxima? Queremos mais de ti, manifesta o teu poder, és o teu povo aqui, rendido, com teu fogo vem, Jesus, vem se revelar a nós, Senhor. Queremos mais de ti. Peça. Manifesta o teu poder, eis o teu povo aqui. Glória a Deus. Rendido, como o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Pode subir, Jesus. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: seu nome é santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor, amém? E só entra no céu quem for fiel. Você precisa se encontrar fiel. Deus precisa encontrar você fiel, amém? Vamos dizer isso nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, eu quero, Jesus. Eu quero esse caráter fiel. Este ano que vai vir de 2026, Deus nos deu o nome do ano, o ano da fidelidade. Você vai ver o quanto Deus é fiel na sua vida. Amém? E você vai aprender o que é fidelidade. Glória a Deus. E nós vamos falar sobre isso. Fidelidade só vem através da santificação. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
minha mente, só entra no céu quem aqui for fiel. Olha para a pessoa que está perto de você entendeu? Você entendeu? Amém? Eu não sei como você faz, mas às vezes a gente vai viajar para um outro lugar, a gente fica lá um tempo e a gente sabe que a gente vai voltar para o lugar da onde a gente saiu, né? A gente foi lá em Florianópolis, a gente sabia que ficamos 4 dias lá, mas depois a gente sabia que a gente ia voltar. E eu disse, então, por mais que estava bom lá, nós sabíamos que o melhor lugar era para onde nós íamos voltar, amém? E você é um cidadão do céu, e você precisa ir para o céu, amém? Mas só vai entrar se você for encontrado fiel. Vamos dizer isso? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Glória a Deus. Amém. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos. Em ti estão a porta. É isso. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. E a minha
Amém? Olha para a pessoa que está perto de você e diga, o que é suficiente para você? Se você vê Deus como o suficiente, então todas as demais coisas Ele vai acrescentando. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Queria que você abrisse aqui Eclesiastes. Eclesiastes 9, o verso de número 10 fala assim. Tudo que vier a mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Vou repetir, tudo o quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Eu gosto tanto desse versículo, daqui do 9, o verso de número 10, que fala sobre tudo que tem a minha mão para fazer, eu devo fazer conforme as minhas forças. Tem que haver um esforço da minha parte. A Bíblia fala que o reino dos céus, ele é conquistado por esforço, e os que se esforçam se apoderam. Só vai se apoderar do reino dos céus quem manifesta esforço. Quando vem alguma coisa para fazer, amanhã eu faço, depois eu faço, deixa para depois. Quando eu fico procrastinando, jogando para frente, jogando para amanhã, jogando para o outro, deixando para o outro, eu deixo de fazer a obra, e os dias vão se passando, e eu não vou acumulando tesouros na eternidade. Eu fico acumulando, pensando em tesouros na terra, e me esqueço de uma eternidade com Deus. E a Bíblia diz que tudo que vem à minha mão eu tenho que me esforçar. Veio para a sua mão, é porque Deus te dá força para poder executar. Amém? Amém? Então, veio uma situação, veio para você fazer, se manifesta, reage, toma atitude, seja alguém esforçado, alguém esforçada, porque o reino dos céus é daqueles que se apoderam, daqueles que se esforçam. Esses, então, têm esse poder de entrar no reino dos céus. Então, vai chegar o dia que nós não vamos mais poder fazer a obra, né? Vai acabar, acabou, deu, acabou, não tem mais o que fazer, agora não deu. Não sei se você já entrou, tentou ir numa loja, quando chegou lá, olha, não tem mais como entrar, acabou, deu, foi. O que tinha para fazer era antes, né? Agora não tinha mais, agora já deu o horário de entrar naquela loja. Assim também vai chegar uma hora que não vai mais dar para fazer obra. Você entende? Então o momento é agora. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Amém? Não deixa para amanhã o que você pode estar fazendo hoje. Seja alguém esforçado, alguém que se apodera, alguém que vai lá e toma posse e se esforça. E eu vou voltar a falar sobre isso, né? Que nós precisamos ser pessoas gratas. A Bíblia conta a história da multiplicação de pães, né? E de peixes. E ali a Bíblia fala que Jesus pega aqueles pães, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ele levanta os céus e ele dá graças a Deus. Ele agradece o que ele tem. Ele não agradece aquilo que ele não tem. Você entende? Ele não fica reclamando do que não tem. Ele não fica pensando quanta multidão. Ele não fica pensando em quanta coisa ele tem. Ele é alguém grato. Você entende? Gratidão é algo que tem que estar no meu coração e no seu coração. Diga para a pessoa que está perto de você: Deus precisa trabalhar isso em você. Ser grato. Grato por esse dia, grato por essa casa, grato pela chuva, né? Ontem choveu muito, nós sabemos que algumas pessoas foram até atingidas e tal, enfim, né? Mas a gente não sabe o propósito de Deus, a gente não entende Deus quem manda chuva, né? Então, aprender a ser grato no nosso coração e pedir a misericórdia de Deus por essas pessoas e declarar, né, que Deus vai dar tudo novo para essas pessoas em nome de Jesus. Amém? Sempre quando nós estamos doentes, né, ou com uma enfermidade, ou sem dinheiro, né, às vezes a gente diz, eu não tenho dinheiro, ou às vezes diz, eu estou com tanta dor, eu estou tão doente, eu estou tão dói, as coisas estão tão difíceis, gente, tudo isso faz com que a gente volte para trás, a gente não atinja aquilo que Deus tem para nós.
eu preciso me lembrar do que Deus fala a respeito de cura e profetizar sobre a minha vida tudo aquilo que fala de cura. Então isso são sementes que vão sendo lançadas sobre a minha mente começa a gerar uma fé extraordinária, e eu começo então a me apropriar de todas essas coisas. Você consegue entender? Sim ou não? Sim ou não? Você precisa lançar. Eu não tenho dinheiro. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? Então você precisa pegar essas partes que a Bíblia fala sobre dinheiro. Essa palavra é uma semente. Você lança essa semente sobre a sua vida e depois você ora pela sua prosperidade. Amém? Não é assim que nós fazemos aqui no culto? O que a gente faz? A gente pega uma palavra, ministra vocês. Depois que a gente ministrou, vocês fazem a parte de vocês de acordo com a fé que vocês receberam. E aí depois então a gente sela com uma oração. E tudo isso faz uma diferença no mundo espiritual. Eu preciso fazer isso. Eu lembro que agora no final do ano, esse ano a gente gastou muito com a reforma da igreja, a gente ganhou um prédio novo, né? Então, louvado seja Deus, uma salva de palmas para Jesus por isso. Eu gosto tanto de falar disso. Esse é um nosso milagre. Quero estar falando no ano da virada, se Deus permitir, estar falando sobre isso. Então, a gente gastou muito, então não tinha muito o que fazer agora no final de ano, porque a gente tem conta, né? Tem conta, mas por que a gente tem conta? Porque a gente fez alguma coisa. Você consegue entender por que a gente tem dívida? Porque a gente fez alguma coisa, então agora é hora de pagar as contas daquilo que Deus já nos fez, nos deu, né? E algumas coisas Deus não deu ainda, mas Ele deu crédito para que a gente possa estar acumulando e indo pagar. E eu lembro que eu disse para Deus, esse ano não vou reunir os líderes que trabalham o ano todo com a gente para poder pagar uma jantinha para eles, porque não tem condições, não dá, a gente não pode, né? Olha só como está o caixa e eu preciso me cuidar, não posso sair, ser uma aventureira, sair ali fazendo doideira, né? Não dá. E eu falei assim para Deus, conversei com Deus e veio o Valmir, ele está aí hoje, né? Aí ele falou, apóstola, quero perguntar uma coisa. Eu falei, o quê? No que eu não estou servindo? No que eu não estou servindo? Eu falei, no que tu não está servindo? Não sei no que tu não está servindo. Ele falou, eu tive um sonho, Deus veio e disse para mim assim, ó, por que tu não está me servindo? Por que tu não está me servindo? E daí nisso vem a senhora e a senhora diz assim, Valmir, por que tu não está me servindo? Por que tu não está me servindo? Daí a senhora pega uma cesta de tomate, dá na minha mão e tem umas mesas grandes assim, postas, e eu saio com aquela cesta de tomate servindo as pessoas com aquele tomate. E daí eu peguei e eu disse assim, olha, eu não sei, vou orar para ver se Deus quer falar a respeito disso, o que é, né? E saí daqui do culto, a gente foi fazer uma janta para o bispo, sempre quando ele vem a gente honra ele com uma jantinha, né? Para poder ter um tempo para conversar com ele, né? Receber alguma coisa dali, além do culto, né? Porque ele deixa aqui. E lá, então, quando nós fomos pedir a pizza, eu pedi pizza de tomate seco. E daí eu me lembrei do sonho do Valmir. E o Espírito Santo falou comigo, né? E disse, olha, a gente costuma honrar os pais, mas também é necessário honrar os filhos. E eu falei, meu Deus, eu sou um Deus que honrei meu filho, né? Eu também quero que tu honre os filhos. E eu disse, Deus, como eu vou fazer, né? Porque o recurso não está dizendo que não, mas se o Senhor está falando, vamos embora, né? Aí eu fui lá e eu disse, olha, dona da pizzaria, gostaria de trazer minha turminha aqui amanhã. Eu estou contando toda essa história para vocês poderem entender que tudo que vem à nossa mão para fazer, a gente tem que se esforçar. Quem entendeu? Eu estou falando dentro da palavra, tá? O texto me parece comprido, mas é dentro da palavra. E daí, eu falei para ele, olha, eu gostaria de trazer minha turminha aqui amanhã e tu conseguia fazer um desconto para nós poder vir? Quantos são? Eu falei, 20. Aí ele falou, quanto tu vai comprar? Umas tantas? Daí eu te dou uma. Eu falei, então tá, obrigada. Daí trouxe, levei a turminha, quando chegamos lá, daí eu falei, olha, uma eu ganho, então tá bom. Uma pizza grandona assim. Aí daqui a pouco eu disse assim, quer com borda? Eu falei, não, com borda não, porque é mais caro, né? Aí ele falou, tem que pagar a parte. Daí o dono escutou e veio e falou assim, ó, bota a borda pra ela. Eu falei, então tá, em todas, tá bom. Aí daqui a pouco eu falei assim, acho que eu vou trocar uma, vou botar metade doce, porque às vezes eles querem comer a docinha, né? Aí lá veio, cada pizza era R$160, olha só o que eu estou contando o valor para vocês poderem entender o milagre. Aí eu falei assim,
moça, não troca ali o pedido, pede metade de doce. E daí ele falou assim, tu quer uma doce? Daí ele veio, saiu do lugar dele e veio de novo, tu quer uma doce? Daí eu falei, eu quero uma doce. Faz uma doce para ela também. E daí ele deu a borda, deu 2 doces, e eu disse, meu Deus, eu paguei metade, ele deu 50% naquele lugar. Eu falei, Deus, como tu és incrível. Então, quando a gente honra alguém, Deus, ele também nos honra. Vocês conseguem entender? Então, Deus, ele nunca vai nos desamparar. Ele sempre vai vir com bênção sobre a nossa vida. Por que eu estou contando isso? Não é para falar de pizza, nem para falar de nada. É para contar para você que às vezes as nossas condições não dizem não. Mas se Deus está dizendo sim, tem a tua mão para fazer, se esforça, faz um esforço, honra, faz o que Deus está mandando. E Deus então vem e Ele abençoa você. Amém? Eu lembro que a gente foi para Florianópolis esse final de ano e tinha um evento lá. E eu disse, a gente não está podendo. Eu tinha gastado uns 15 dias antes. E eu disse, meu Deus, Toninho, como que a gente vai, né? Mas tudo bem, a gente tem o dinheiro que a gente ganhou dos líderes dos outros anos. Tinha ganhado 300, depois tinha ganhado mais 600, dava 900. A gente foi para lá e a gente ganhou, a gente gastou em torno de R$1.000, assim, quando a gente voltou. Ficamos 4 dias, gastamos em torno de R$1.000. E daí esse ano a gente veio para cá, daí fizemos as honras aqui para aqueles que trabalharam o ano todo, né? Porque eles trabalham muito, né, gente? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida deles. Eu sou muito grata por essa igreja. Então, eu estou aqui a pegador, né? Eu trabalho muito, gente. Vocês não têm noção, eu trabalho demais. Às vezes eu penso, meu Deus, parece que a minha mente vai ficar assim. E aí eu digo assim, mas o povo pega junto e trabalha junto e não sabe dizer não para nada e vão embora. Então é um povo que realmente se esforça. E eu lembro que a gente foi, voltou, daí nós ganhamos aqui, demos uns presentinhos, e aí a gente terminou aqui os presentinhos, aí nós ganhamos uma cesta e junto veio um envelope. O R$1.000 que nós gastamos lá, eram R$1.000 que tinha dentro da cesta, devolvendo para nós. Então Deus nos honrando pelo tempo de honra também que a gente deu, além de a gente poder ter usado isso, né? Eu tinha guardado já esses 2, 3 anos, aquele 300, mais aquele 600, para a gente poder sair, nunca dava, quando deu a oportunidade, tinha aquele dinheirinho ali guardado, e Deus nos devolveu. Então eu fico muito maravilhada, mas a gente tem que, tem uma mão para fazer, a gente diz, não posso, não, mas peraí, eu ganhei para isso, né? Então eu vou me esforçar e eu vou fazer. E a gente foi lá, se esforçou, fez, e Deus retribuiu. Ele devolve, amém? O nosso Deus, ele é um Deus assim, um Deus de restituição, um Deus que quando você honra, você também é honrado, né? É uma semente, tudo é uma semente, amém? Se nós queremos ser honrados, nós precisamos aprender também das sementes de honra. E nosso Deus, ele nos fala sobre isso. A Bíblia fala no mandamento, os 10 mandamentos, 6 são sobre honra, né? E o primeiro para nós é sobre honrar pai e mãe, né? Mas em tudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, honrar o Senhor com os seus dízimos, com as primícias de toda a tua renda. A Bíblia fala sobre honrar também. Deus honrou o filho, né? E hoje a gente fica pensando, puxa vida, né? Os filhos sofrem tanto quanto a gente não para pensar nisso. Mas às vezes eu vejo assim, né? Meu pai não tem noção disso, né? Minha mãe também não tinha, mas às vezes eu fico pensando, quando eles sofrem, eu sofro junto e parece que eu quero ajudar, eu quero carregar, eu não posso porque eu não tenho a força que ele tem, né? Mas eu quero ajudar. E eu sei que a igreja é a mesma coisa, quando vê a gente sofrendo, né, os nossos filhos espirituais, eles também sofrem junto, né? E às vezes a gente não percebe que os filhos estão sofrendo. Eu vejo lá em casa quando o Davi e a Amanda, a gente está passando alguma situação, eles também ficam, meu Deus, e eles querem ajudar, mas eles não têm a força, a estrutura e a estratégia para poder ajudar, mas eles estão ali sofrendo junto com a gente aquilo. Então os filhos também precisam ser honrados, né? Porque eles passam por toda uma situação, né? Os momentos difíceis dos pais e os filhos passam junto, os momentos alegres também eles passam junto, mas os momentos de dificuldade também eles passam junto. E nós precisamos aprender a honrar aqueles que também estão debaixo da gente. Amém? Honrar para cima e honrar também para baixo. Porque toda semente vai voltar para você. Veio a tua mão para fazer, faz. Não deixa passar. Não sei, deixa quieto. Não. Olha só, por que adianta tanta riqueza? Diga isso para a pessoa que está perto de você. Para que tanta riqueza? Se não é para você deixar alguém feliz.
Amém? Isso não é para deixar alguém também contente, isso não é para repartir, né? O Salomão, ele disse assim, reparte com 7 até com 8, porque tu não sabe o mal que vai vir sobre a terra. E o dia que vir o mal, tu tem semente lançada para que tu possa também ter uma grande colheita daquilo que tu semeou. Amém? Então que a gente possa ser grato por tudo. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, muito obrigado por servir Jesus, por estar do meu lado e por me aturar, por me aguentar. Você consegue entender porque às vezes a gente ofende e a gente nem sabe, mas as pessoas estão ali, elas ainda assim aturam a gente, aguentam a gente por amor a Jesus. Amém? Então é tão bom, né? Então tudo que vem à tua mão para fazer, faça. Amém? Vem o momento das ofertas, se você tem condições, não fica pensando, observando, senão você nunca vai semear, nunca vai ter para colher. E Deus quer te dar um tempo de colheita. Hoje eu estava pensando sobre isso e eu disse para Deus, já estou encerrando. Falei, Deus, será que eu fui fiel? Porque vem ali o ano da fidelidade. Será que eu fui fiel, Deus? Eu começou a me dar um medo, sabe? E eu disse, será que eu devo alguma coisa? Será que eu preciso consertar? Porque o Senhor possa me lembrar das coisas, das áreas onde eu não sou fiel ainda, para que o Senhor possa me ajudar a me consertar, para que eu possa ter uma colheita também no ano da fidelidade. Né? Então, que assim a gente possa também refletir, meditar, aonde você está sendo infiel ainda, aonde você ainda não conseguiu ser fiel, para que Deus possa trazer essa memória e te ajudar, mostrar a fidelidade dele para você, para que você possa se moldar a ele e também imitar ele como imitar ele na fidelidade. Amém? Vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas diante do altar, em nome de Jesus. Tudo que vem à mão para fazer, nós devemos fazer conforme os nossos esforços e conforme a força o teu filho tem semeado, tem dizimado, tem, Senhor, entregue, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, tem semeado nessa terra, e Deus, que ele possa colher 100 vezes mais conforme a tua promessa, Senhor, de uma forma poderosa, meu Deus, que do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos dessa terra, Senhor, venham camelos de Deus carregados de prosperidade, com toda a sorte de bênção que o teu filho e a tua filha precisa, Senhor, e dê a ele, Senhor, em nome de Jesus, toda a provisão, em nome de Jesus, que toda angústia cesse, todo medo se vai, venha a paz de Cristo reinando sobre o coração de cada um dos teus filhos, eles sejam cheios do Espírito Santo, o Senhor os visite, Senhor, no seu lar, na sua casa, nos seus negócios, meu Deus, nos seus celeiros, e em tudo o Senhor possa estar abençoando, Senhor, de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter o nosso culto de virada, vai ser agora tem aí já? Ó, já tem aí, ó, glória a Deus. Culto de virada do ano, né, vai ser no dia 31/12, às 22 horas, é quarta-feira, quinta-feira? Quarta-feira, né? Aí vai ser às 22 horas, 10 horas começa o culto aqui. Então, se tem alguém que gosta de cear em casa, né? Vocês deixam tudo pronto e ceia depois, ou se já ceia e já vem para cá. E aí nós vamos passar a virada do ano de joelhos, orando, entregando e consagrando o ano de 2026 ao Senhor. Os primeiros minutos desse ano serão dedicados ao nosso Deus. Amém? E a primeira ceia que nós fazemos é a Santa Ceia do Senhor. Então nós fazemos ali nos lembrando da unidade que nós temos. É uma ceia profética, uma ceia diferente da Santa Ceia de todos os meses, né? Uma ceia profética onde todo mundo participa, né? Onde nós nos tornamos ali um com Cristo, amém? De uma forma toda especial. Tem também as apresentações de teatro, as apresentações de coreografia, tem os testemunhos do ano, né? Enfim, tem várias coisas. Então é um culto diferenciado.
tudo profético mesmo para esse dia, guardado para esse dia, amém? Que aí a gente entra no ano da fidelidade. Você vai dar os seus primeiros minutos para Deus, amém? Glória a Deus. Então, quarta-feira promete, diga para a pessoa que está perto, você não perde por nada. Se tem visita, traz a visita e diz, não, esse ano vai ser um ano diferente para a sua vida, você vai passar na igreja e vai ver a diferença do seu ano, amém? Tem um diferencial. Eu não sei como era para você, mas eu lembro de que antigamente eu dava 7 pulinhos, 7 ondas, né? Eu pulava ali, jogava uma rosa vermelha para Iemanjá, né? Ia toda de branco, né? Montava um traje bonito e era para Iemanjá, né? E já fazem mais de 30 anos que eu passo na igreja, né? Então, louvado seja Deus por isso, né? Eu só tenho a agradecer a Deus, né? A gente encontrou Deus de verdade, né? Quero chamar meu marido, vem cá, apóstolo Antônio, uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. Agora a oportunidade de passar na igreja, antigamente não era assim, né? A gente não tinha isso, né? Que bom que tem isso, né? Nós vamos ter aqui uma maçã, vocês vão ganhar uma maçã, né? Que é a fruta do nosso ano, vai ser explicado sobre o que é, né? A cor amarela, né? Por que é a cor amarela, né? Vai ser explicado do nosso animalzinho que Deus sempre dá, que é o pinguim, né? É um dos animais que tem essa característica de fidelidade, né? Enfim, mais outras coisas que eu não vou contar, tá? Só spoilerzinho, tá? Tem a coceira na língua que quer contar tudo. Queridos, boa noite, graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que bom que estão todos aqui, né? Todos. Glória a Deus. Muito bom estar aqui. Fico feliz. Você também decidiu estar aqui nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, e o versículo 18. Assim. Lucas, capítulo de número 13, e o versículo de número 18 a seguir. Ele dizia: a que é semelhante o reino de Deus e ao que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta, cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém. Pai, nós te damos o louvor, te damos a honra, te damos a glória. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, a tua própria palavra diz que aquilo que sai da tua boca nunca volta para o Senhor vazio. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga ao nosso coração a revelação do teu reino, da tua vontade, que o Senhor continue nos ministrando em todo o tempo, em tudo aquilo que precisamos ouvir, aprender e fazer para a glória do teu nome. Nós nos humilhamos debaixo da tua poderosa mão e te agradecemos porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos, além de tudo que pensamos, porque o teu Espírito opera em nós e também através de nós. Que o nosso coração esteja aberto, esteja mesmo como uma terra boa, que ao receber a tua semente, como dito aqui por Jesus, possa produzir frutos
e esses frutos glorifiquem o teu nome. Te agradecemos e cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Bênção. Louvado seja Deus. Eu sou fascinado pelo reino de Deus. Primeiro porque o reino, ele não é uma estratégia, não é uma religião. Não é algo que nós precisamos de, digamos assim, de muito ler a Bíblia para descobrir o que significa o reino. Toda vez que a palavra fala em reino, está falando do governo de Deus. Está falando do quanto Deus tem governo sobre nós. Não nós pessoas, mas nós vontades, nós desejos, nós ambições, nós projetos e futuro. Quanto do reino tem acesso ao nosso coração? E sabe, Jesus veio em uma época em que as pessoas elas já tinham práticas religiosas, elas já faziam algumas coisas para Deus, sempre em troca do perdão e da misericórdia. Eu estava ouvindo a pastora Maristé falando aqui a respeito da lei não da lei do apedrejamento, mas ela falou a respeito de uma das doutrinas que são fundamentos do Evangelho. Tem a doutrina da santificação, da redenção. Ela falou alguma coisa aqui que eu achei interessante, e eu estou lendo também isso nestes dias. E sabe, tudo que fundamenta aquilo que Deus fala está ligado à palavra arrependimento. Primeiro porque arrependimento não é a gente ter esse emblema de pecar sempre do mesmo jeito. Faço sempre a mesma coisa. Eu penso que eu deveria fazer assim, daqui a pouco eu vou e faço desse jeito, porque parece um costume. E então eu vivo me arrependendo das mesmas coisas e eu não entendo qual é o propósito do arrependimento. O arrependimento é arrumar aquilo que está fora de ordem, consertar aquilo que precisa ser consertado. E com Deus nós temos uma dívida de arrependimento, porque carregamos uma natureza de pecado. Temos uma natureza de pecado, que todo o tempo vive lutando dentro de nós, digamos assim, negociando com a vontade de Deus e colocando no reino de Deus, digamos assim, alguns obstáculos, algumas coisas que a gente não entende. Por que Jesus falou a respeito disso se estava falando de um governo? O que tem a ver um governo com uma semente? E o que tem a ver o governo de Deus com um pouquinho de fermento no meio de uma massa? Tem a ver que tudo que Deus faz na vida da gente é crescente. Em todo o tempo está crescendo. E tudo que Deus faz que está crescendo tem o propósito não só de tocar em mim, repito, mas também de tocar em outras pessoas. Tudo que você recebe de Deus tem o propósito de tocar outras pessoas, de tocar outras vidas. Toda verdade entendida é uma bênção para quem está me ouvindo. Porém, toda meia-verdade mal interpretada se torna um problema, porque eu vou entender errado, eu vou também tentar ensinar errado. Se é como um grão de uma semente de mostarda, o reino de Deus, nós sempre no encontro conhecendo a Deus, nós dávamos de presente uma sementinha de mostarda por causa de uma das ministrações do encontro. Porque nós entendemos que, sendo uma semente pequena, ela está sempre crescendo até se tornar uma árvore grande. Então, o reino de Deus dentro de você tem que ser grande. Diga para quem está ao seu lado. O reino dentro de você precisa ser grande. Precisa ser aperfeiçoado, como a santificação é aperfeiçoada. Então, quando Deus começa a trabalhar na vida da gente, Deus começa a nos levar a ter experiências com a palavra, que fora da palavra você não tem. Se você viver fora da palavra, aquilo que a palavra de Deus te proporciona como uma bênção de prática, de experiência com Cristo, você não vai conseguir viver.
Porque fora da palavra não está o reino está dentro da palavra. E a palavra de Deus, quando ela começa a crescer dentro de nós, essa é a semente de mostarda que está dentro de nós, vai causar para os outros como um conforto, uma proteção. Uma pessoa que entende o que é o reino, ela vai trazer proteção não só para a sua vida, mas para todas as pessoas que estão próximas a ela. Porque o reino é o governo de Deus, não é o governo do pirata, não é o governo do pastor e da pastora, dos irmãos, dos trabalhadores da casa, não, é o reino do eterno dentro de nós que nos leva a viver uma vida de governo, porque Ele nos governa. Então, quando nós não entendemos essa dimensão de crescer, de aprender, de que mesmo conhecendo alguns versículos e repetindo a leitura sobre esses versículos, eles sempre vão carregar uma verdade que vai lhe trazer uma revelação nova do coração de Deus. Porque Deus se renova através da sua palavra na vida da gente todos os dias. Eu acredito que a pior coisa para um cristão é você se tornar um crente velho. Não estou falando de idade, estou falando de maturidade, de entendimento. Você pode ter 50 anos da igreja e você continuar vivendo essa renovação no seu entendimento, porque a palavra, ela continua trabalhando dentro do seu coração e você continua se rendendo a ela. Porque a palavra é uma só, ela é a verdade, segundo a Bíblia, Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, essa semente de mostarda que vai crescendo, está com a Bíblia aberta aí, fique com a Bíblia aberta, por favor. Versículo de número 19, é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu. A primeira coisa que a pessoa faz, ela toma a semente, ela recebe o reino, ela aplica o reino, porque o reino, ele não é uma filosofia, o reino é uma verdade que alinha o nosso coração. E quando nós pegamos essa verdade, nós lançamos sobre a horta, que digamos, que pode ser comparada à nossa vida espiritual, a Bíblia diz então que começa um processo de crescimento. E essa árvore se torna grande, e os seus ramos se alinham às aves do céu. Então, novamente, Jesus repete a respeito do reino. Aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Eu gosto muito de meditar na palavra. 3 medidas, não podia ser uma medida só, porque 3. Porque o homem é trino, corpo, alma e espírito. Porque Deus também é trino, Espírito, Espírito Santo, Deus Filho, Deus Pai. Essa comparação, essa verdade bíblica, quando você começa a entender que Deus tem que trabalhar nas 3 áreas da sua vida, no seu espírito, na sua alma e também no seu corpo, digamos, no corpo, Deus não está lhe mandando para a academia, ainda que a academia é algo muito bom. Deus está falando do seu cuidado com o templo do Espírito Santo. Pergunta para o irmão da sua lei: você está cuidando bem do templo do Espírito Santo? Como é que você está alimentando ele? Você está cuidando bem da sua alma? Como é que você está alimentando a sua alma? O que passa pela sua alma? E o seu espírito, o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra? E vou lhe acrescentar aqui uma coisa também, com a igreja de Cristo. Como você está tratando isso? Porque através do corpo, nós podemos também servir a Deus com gratidão, com santificação, com sabedoria e com autoridade da palavra. Por quê? Porque nós podemos frear os enganos, aquilo que rouba o reino, aquilo que rouba o governo de Cristo na vida da gente. E eu creio, irmãos, que o ano que vem vai ser um ano de muita coisa acontecendo.
Vai ser um ano onde nós vamos entender um pouquinho melhor a respeito de fidelidade, porque todo crescimento é gerado pela fidelidade. Sem fidelidade você não vai entender o que é crescimento. E fidelidade, irmãos, é algo que também ataca, não ataca, mas governa a nossa vida nestas três fases: espírito, alma e corpo. Porque você, através do seu corpo, você pode ir a lugares que Deus não permite que você vá. Você pode usar o seu corpo também para fazer coisas que o Espírito Santo não gostaria que você fizesse. E com as suas palavras, que fazem parte também do seu corpo, você pode edificar, acrescentar o reino na vida de alguém ou destruir o reino na vida de alguém. Pessoas que não vivem o reino, elas se comportam diferente. Porque o reino fala de governo. E governo fala de resposta. Governo sem resposta, irmãos, é igual teoria sem a vida daquele para a qual é feita aquela ideia, digamos, aquela filosofia. Como você olhar para os ensinamentos desses homens inteligentes que eram ateus, que se tornaram ateus por causa da forma de viver e morreram e foram para a eternidade, destituídos da graça e do Deus que enviou o seu Filho para salvar o homem. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra, e a Bíblia fala que o reino de Deus é comparado a uma semente que gera crescimento e a uma medida de fermento que, se for colocada nessas três porções, vai trazer a manifestação do que representa esse reino. Nós precisamos entender o que Jesus está ensinando. Ele está falando que o reino, ele pode afetar nós de tal forma com que o mundo possa ser impactado pela verdade que carregamos. O problema é que nós vivemos uma época em que existe uma escassez do reino. Eu sou um pouco curioso, assim, eu gosto de ouvir algumas coisas. Quando eu percebo que o assunto é delicado, eu gosto de ouvir. Porque sempre sai uma lambança, né? como diz o meu amigo pastor Cléber. E você começa a ouvir algum assunto, eu não sabia disso, mas assim, começa a ouvir um assunto na internet, e esse assunto tira o governo, remove o governo, entenda que aí está Satanás vestido de anjo de luz, trazendo uma proposta de evangelho que não é o evangelho genuíno. E hoje eu estava assistindo lá uma apresentação lá do pastor muito famoso do Brasil, e ele estava entrevistando um rapaz, e o rapaz estava falando a respeito do discipulado, o que significava o discipulado para a nossa geração, o que o discipulado foi para a geração passada. E ele conta que tem 11 anos de experiência como pastor, e ele começou a falar a respeito de discipulado, e eu percebi que algumas coisas ele isolava o relacionamento. Porque quando você vai ser discipulado, se não for por alguém, se não tem uma voz que fala no seu coração? E sabe, o problema é que às vezes nós nos permitimos ser discipulados pela televisão. E pela televisão, muitas vezes, você não está diante de alguém que está falando aquilo que está na Bíblia de uma forma correta. Você tem que olhar para a palavra, porque na palavra está a verdade. E quando você conhece um pouquinho da Bíblia, como eu falei ainda há pouco, você conhece alguns versículos, e você percebe que uma má interpretação pode levar uma pessoa a descambar daquilo que é correto no reino de Deus. E ele começou a falar a respeito primeiro das suas frustrações. Queridos, no reino de Deus, na igreja, nós podemos encontrar algumas frustrações, sim, porque nós estamos diante de pessoas. E ninguém é perfeito. Todo mundo que está aqui é pecador. Vai porque está do seu lado aí. Desse irmão aí abençoado, essa mulher de Deus. Vou lhe apresentar ela e ele, pecador. Igual você. Ah não, mas eu pensei que eu era mais anjinho. Né? Tá pior, né? Eita, mano. Eu pensei que eu era mais certo. Mas aí a Bíblia começa a se tornar um farol, irmãos, na vida da gente.
E a gente começa a olhar para dentro do nosso coração, não como aquele coração tão bonzinho que a gente achava que tinha, até nós descobrimos que somos críticos por natureza. E é bom ser crítico porque quer dizer que você está pensando, você está avaliando alguma coisa. O problema é quando a crítica rouba o lugar da verdade. E a verdade torna algo assim, digamos, sem valor como ela tem. É quando se rouba o potencial da verdade e a gente coloca ali, digamos assim, uma meia-verdade. Porque para enganar crente só uma meia-verdade, né? Uma verdade, uma mentira completa não consegue enganar crente. Aí o camarada falando a respeito de discipulado, ele começou a falar, ele começou a viver discipulado quando ele começou a estudar a Bíblia sozinho. Aí eu já pensei assim, estudar a Bíblia sozinho é saudável, né? Tem todo mundo ler a Bíblia. Mas daí ele começou a falar assim, mas não é tão saudável, porque quando alguém está te ensinando, pode existir a manipulação. É por isso que quando você aprende, é interessante que você tenha a sua Bíblia contigo, para que você abra a sua Bíblia e leia, para ver se isso está aqui de verdade. Não, isso está aqui mesmo? Será que o pastor não está dando um jeitinho aqui, tentar dar um nozinho na minha mente, né? Tentar me cegar, né, naquilo que eu acredito? Porque muitas coisas que nós acreditamos não tem nada a ver com crescimento, tem tudo a ver com crítica. E crítica é bom até uma fase. Depois daquilo ali, a crítica começa a destruir a sua vida espiritual. Por quê? Porque você começa, ao invés de crescer, como é o propósito de Deus, você começa a murchar. Aí você volta para dentro. E ao invés de você se expandir, porque o reino é expansivo, a verdade revelada também ela é aumentada, porque você começa a entender coisas que leu há 10 anos, hoje de uma forma diferente. Mas isso está escrito aqui, estava escrito aqui, e eu nunca tinha entendido assim. É como no começo da minha conversão, né, ninguém falava de Jesus para mim. Aí no caminho, da minha casa para a igreja, tinha um irmão de um outro ministério, que usava gravata, pé em cima, terno, no verão, irmãos, aquele calor terrível. Terrível, meu irmão, com aquela vestimenta. E ele me parava no caminho e ele dizia assim: tu está indo na igreja de Samuel, né? O bispo Samuel era muito conhecido porque ele havia participado, ele cresceu e nasceu na igreja Assembleia de Deus. E aquele irmão, ele me parava quase todo dia e falava assim: tu estava lá na igreja da Porta Larga, porque lá pode usar bermuda. Lá homem pode ir para a praia, lá a mulher raspa sovaco. Agora as irmãzinhas, com todo respeito à sua pessoa, imagina você sem raspar o sovaco e sem passar o perfume debaixo do braço, de terror que não iria ser. Então, tem coisas que nós pensamos que é santidade e não é. E tem coisas que, se você entender pelo princípio da Bíblia, você vai perceber que quando você protege a sua mente e o seu coração, você está praticando santidade. Eu não estou falando que é errado, irmãos, até, pelo amor de Deus, eu não me interprete errado. Eu vou até dar um nome, né? O irmão da igreja Deus é Amor. Ele não podia me ver na rua, ele me profetizava, porque Deus tem uma coisa tremenda na tua vida, tu és um pregador. E eu mal sabia falar português direito, eu falava 10 palavras. Eu lia na Bíblia e 90 palavras era palavrão, vigília. E o meu pastor teve muita paciência comigo, para poder me ensinar a viver o reino de Deus. E quando aquilo dali eu consegui vencer essa dificuldade, eu tive que ir ao meu pastor e perguntar para ele assim: olha, está acontecendo isso comigo, tal irmão me encontra no meio da rua, e ele fala que a igreja aqui é a Porta Larga, ele pegou a Bíblia e ele me mostrou ali aquele texto de Deuteronômio que fala a respeito de roupa, que o homem não usa a roupa da mulher, nem a mulher a roupa do homem. Eu fui descobrir que a única diferença era que a roupa da mulher tinha costura e a roupa do homem não tinha costura, os dois eram vestidos. E daí, vai pegar o vestido da sua esposa e vai vir para a igreja? Você está entendendo? O reino tem que crescer na gente, irmãos. A nossa mente, ela precisa ser ampliada.
Deus precisa tocar em nós, trabalhar no nosso coração ao ponto que o nosso coração não crie resistências quando Deus quer falar com a gente. Ah, não, mas eu já aprendi uma vez que isso era desse jeito e não é bem assim. Olha, é muito bom, é saudável a gente aprender. E a gente precisa aprender, porque a Bíblia é um livro que nos ensina coisas extraordinárias. Porém, estamos aprendendo sozinhos, só com a Bíblia, eu e a Bíblia. Eu tenho uma voz que lhe esclarece verdades. Que além da voz que você ouve que esclarece verdades, você tem que olhar para a Bíblia 2 vezes depois, de novo, para saber se essa voz está falando de verdade aquilo que ela está falando para você ouvir. Então é interessante você conhecer a sua Bíblia. É interessante você ter tempo com a sua Bíblia, porque a sua Bíblia vai lhe ensinar o que é o reino de Deus. E tudo que Deus nos ensina tem o propósito de ficar se agigantando dentro de Deus. Nosso coração começa a ter mais amor por Deus. E eu entendo que amar a Deus não é dizer para Deus, eu te louvo, Deus, né? Mas sim é eu pegar meu coração e ir para a cruz e deixar os mandamentos guiar os meus passos. Porque Jesus disse que aquele que me ama irá guardar os meus mandamentos. Foi Jesus que disse. Então, quando o reino está crescendo, o reino está tomando essa proporção nessas 3 áreas, né, que eu me atrevi a falar aqui, como espírito, alma e corpo, comparando a trindade de Deus e a trindade humana. Quando nós entendemos que Deus está trabalhando em nós, nos levando para a santificação, cuidando da gente, porque a santificação, irmãos, não é algo só do lado de dentro, também é do lado de fora também. Você não pode ser um porta-voz de meia-verdade, você tem que portar a verdade de uma forma plena. Eu tenho que cuidar, literalmente, do lado de fora. E eu cuidando do lado de fora, eu vou ajudar quem está perto de mim e quem está longe de mim também. Aí pergunta para o que está do seu lado. 3 faces. Espírito, alma e corpo. Espírito, que a palavra trabalha dentro de mim, a minha alma, porque está em processo de libertação, e o corpo, que eu entrego meu corpo para Deus, mas eu não tomo de volta. Eu entrego e eu vou para a cruz. Deus, em nome de Jesus, o meu corpo quer fazer isso, mas eu, em nome de Jesus, eu entrego ao Senhor essa vontade de fazer isso. Cada um é tentado na medida da proporção de pecado que vivia no mundo. Quem você era antes de Jesus? Contra esta natureza que você está em Deus. Contra esta natureza que você precisa se opor para viver com Cristo. E não é pecado, repito, você aprender sozinho com a Bíblia. O problema é quando você aprende sozinho e aprende errado. E por achar que sozinho aprendeu e não precisa de outra voz para aprender, vive um evangelho fraco. E de vez em quando o diabo vai lhe pegar numa curva, vai falar para você que azul é amarelo, e você vai dizer que azul bonito, e não é azul, é amarelo, e amarelo é bonito, e azul também é bonito. Entende? Quando você ouve uma verdade, mas essa verdade ela não é uma verdade, e é verdade. Por isso que o Espírito Santo dentro de nós, ele vai aumentar o reino, e a nossa mente vai, na mesma proporção, ser trabalhada. Vamos orar, vamos falar com Deus. Aí só, eu quero fazer um convite, tá? E é na proporção da sua necessidade. Se você achar que não precisa, tudo bem. Fique onde está, né? Seja livre, você não está num lugar de opressão, não há uma metralhadora apontada para você, vem um rifle, né? E obrigando a fazer qualquer coisa. Então, se você sentir a necessidade de que alguém olhe para você nesta noite, neste momento, nesse culto, que é mais um culto de ação de graça, que é o último culto do ano. Se você sentir esta necessidade, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. Que alguém vai colocar a mão em você e vai orar junto com você.
Se você conseguir, não tem problema. Isso é fácil. Tá? Se o Espírito Santo falar com você, obedeça. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite que nós te damos o louvor, por este culto que nós viemos prestar ao Senhor. Obrigado, Pai, porque cremos na Tua palavra, estamos em todo o tempo, Senhor, meditando na Tua palavra, cremos na Tua verdade e cremos que a verdade tem este poder de nos libertar, Senhor, dentro de nós, dentro do coração da gente. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor trabalha da forma como o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer. O Senhor traz luz ao nosso coração. O Senhor não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. Eu oro matando todo o poder espiritual da maldade, tudo aquilo que veio com o propósito de roubar o ensino da Tua palavra, de roubar a essência da Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito tenha esta liberdade, Pai, de nos ministrar o Teu reino, para que nós possamos entender a Tua vontade e fazer, Senhor, com que a Tua vontade aqui na terra ela seja amada, buscada, encontrada da forma como o Senhor projetou que ela fosse, Pai. Ajuda-nos abrindo os olhos do nosso coração, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento e que tudo aquilo que é carnal, maligno e diabólico caia por terra em nome de Jesus. Que só seja estabelecido, Deus, o Teu reino dentro de nós. Leva-nos a esse crescimento, Senhor, na nossa forma de entender a Tua vontade. É pela Tua vontade que lutamos, pela Tua vontade que ensinamos, pela Tua vontade que perseveramos e oramos para que a Tua vontade seja crescente no coração do Teu Filho, no coração da Tua Filha, que o Senhor faça, Pai, grandes obras dentro de nós, que seja aumentado em todo o tempo, não haja confusão na leitura bíblica, mas que haja sempre em nós essa humildade de procurar, de buscar aprender, de buscar, Senhor, a fonte, que é a Tua palavra, o Teu Espírito, e no coração daqueles também que já estão caminhando, já fazendo, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que o Teu coração se revele ao nosso coração e que a Tua vontade nos alcance para a glória do Teu nome, em todo tempo, em todo momento, em toda forma, em todos os sentidos. O Senhor tenha liberdade de nos alcançar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e caia por terra esse espírito do inferno, de rebelião. Eu oro, Pai, repreendendo esse poder espiritual e declaro, Senhor, a Tua graça, Senhor, que liberta, a tua graça que nos transforma, a Tua graça, Senhor, que nos prepara para aquilo que o Senhor tem projetado para nós, como diz a Tua palavra, antes mesmo da fundação do mundo. Nós nos humilhamos e cremos que o Senhor fará infinitamente mais, além de tudo que pedimos, além de tudo que pensamos, porque esta é a Tua vontade, e a vontade de Jesus, a vontade do Espírito Santo, com a igreja, com o Teu povo, com o próximo ano que nós estamos entrando, que o Senhor tenha governo, que o Senhor assuma mesmo à frente de tudo, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, de todo nível de desobediência, de tudo aquilo que é camuflado, maligno e diabólico. Que o Senhor nos leve para a luz da Tua verdade e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Gente, até quarta-feira. Amém?
às 10 horas da noite, né? Quem não fez seu projeto de vida já vai fazendo, amém? Em nome de Jesus, estenda a sua mão em direção ao seu lar, à sua casa. Pai, nós abençoamos cada lar aqui apresentado, declaramos ricas bênçãos dos céus, meu Deus, sobre esses lares. Declaramos, Senhor, que a paz reine sobre esse lar, Senhor, o Senhor dê, Senhor, vitória aos teus filhos, meu Deus, que traga toda sorte de bênçãos que há no mundo do Espírito sobre este lar, sobre essa casa. Coloca também uma muralha de fogo ao redor, guardando, Senhor, livrando de todo mal. Que haja concordância nesse lar, que haja provisão, que haja paz e alegria, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti, levante o seu rosto e Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.